não existe orgulho santo, mas de dizer que isso aqui eu busquei nas fontes, irmãos. Eu não peguei livro de X, de B. Isso aqui me renderam horas de trabalho, de cansaço, porque eu peguei nos jornais. Se não foram nos jornais, foram nos panfletos do tempo. Então é muito emocionante você ver na fonte original do que ver assim como eu trouxe aqui para vocês, né? Então, ó, não é um sonho de uma imaginação escaldada, nem tampouco infundado receio, quando escrevinhamos que o protestantismo estava contaminando, vejam que agora aqui é a fala dos católicos, como retaliação à Folha, que tinha sido lançada, contaminando a capital do império, levando discórdia e o desespero ao centro das famílias. Olha isso, sai para lá, todo mal. Aí está essa aluvião de folhetos espalhados. Vejam que os crentinhos estavam trabalhando, guardados as devidas proporções, pela população. Olha isso, Serginho, aqui o segundo parágrafo. Aí está essa aluvião de folhetos espalhados pela população, inoculados de veneno, e o mais corruptor das máximas, as mais perigosas e destruidoras dos preceitos da igreja. Aí estão essas reuniões de domingo, onde a Bíblia é truncada, já expliquei, né, a questão das Bíblias falsificadas, despedaçada, interpretada à vontade de cada um. Olha a reforma aparecendo aí, né? Leitura livre, mas interpretação nem tão. Onde o Papa é chamado de anticristo, os sacerdotes, já nesse tempo não há nada de novo debaixo do sol, já dizia Salomão, né? Os sacerdotes, árbitros da humanidade, e os sacramentos, invenções de padres. E agora, não contentes com isto, os protestantes lançam mão de um outro meio mais poderoso para espalhar o crime. A imprensa veio em seu auxílio, ou glória. E uma folha denominada Imprensa Evangélica, órgão puramente dissidente, se publica aos sábados na capital do Império. Então a imprensa era publicada todo sábado. Então, eu mostrei para vocês que tanto houve a divulgação, não é que tenhamos medo que a imprensa evangélica convença pela verdade grande número de compatriotas. É sim porque tememos o que pode a ousadia desses homens que anarquizarão com quejandas, não sei o que é isso, ideias, a França, que anarquizaram, tá? É porque naquela época não tinha o M ainda não, como prefixo de desinência de número. França, Alemanha e ultimamente Portugal e Itália, quer dizer, a coisa já estava incendiando lá e essa foi incendiar aqui e eles não estavam nada satisfeitos com isso. É de mistério que alguém erga a voz contra as doutrinas pregadas pela imprensa evangélica. Vozes autorizadas, isso aqui era a grafia da época, tá, irmãos? Venham esclarecer o povo e lhes mostrar o perigo dessas leituras. É isso que nos ordena o apóstolo, que é um outro jornal a que ele está fazendo citação. Talvez que amanhã o remédio já seja tarde e que o mal não tenha mais cura. Já estavam dando com perdido. Então vamos caminhar. Muito bem, gente. Isso aqui já é uma outra versão do Imprensa Evangélica. O Imprensa Evangélica, ele circulou até o ano de 1892. Para o século XIX, isso foi uma proeza. Nenhum outro jornal circulava. Os jornais, da forma que apareciam, eles se morriam por falta de recursos. Durou muito, mais de 20 anos, né? Então, e aí, o que vai acontecer? A partir do Imprensa, estou terminando, tá, pessoal? Eu sei que está bem na hora. A partir do Imprensa, outros jornais começaram a ser fundados, dados ali no Brasil. O Metodista Católico, de 1886, você pode encontrar no site da metodista.org.br. E eu vou ter que correr agora, irmão. O Bíblia, né, que o pastor fez menção. O Bíblia, gente, foi o nosso, digamos assim, a nossa primeira folha denominacional, carro-chefe, de 1891. Eu tive acesso a alguns números na Fundação Basileia em Campinas, um jornal interessantíssimo. Vejam aqui, ó, mais perto de ti, com gêneros que falamos no início, poemas. Então, um jornal que foi criado pelo órgão, era um órgão, inclusive, né, o pastor deve saber, e a gente vai ver aqui, da Associação Cristã da Mocidade. E aí, o que aconteceu?
O Bíblia esteve por um tempo em circulação e aí ele foi alterado para o cristão em março de 1892. Isso está dado a ler no primeiro número do Cristão, a gente encontra isso, tornando-se o órgão oficial dos congregacionais em circulação até hoje, né? Então a gente pode deixar essa tradição morrer, irmãos? Sim. Seja em suporte digital ou impresso, não importa, mas o objeto tem que estar lá, faz parte. Nós temos uma história da leitura. Estou terminando. Depois do Cristão está aqui, ó, né? Eu já falei sobre ele. Tem uma coleção desses periódicos na Fundação Basileia em Campinas. Eu não sei de onde, se aqui na Fluminense, com certeza deve ter também. É que eu tive pouco acesso. Eu conversei mais do que eu li. Eu querendo olhar. Então vamos lá. Os jornais e vários outros irmãos. Eu estou aperreada agora, mas vou falar bem rápido. Perreada, tem esse verbo aqui no Rio, né? Vejam só. Na tese, eu consegui listar, está aqui a tabela, pelo menos de meados do século XIX, a partir do imprensa, 17 jornais protestantes com circulação ativa no Brasil, não só na corte. Nós temos, por exemplo, Salvação de Graça em Pernambuco, órgão presbiteriano. Em Natal nós temos a Paz, no ano já eu acho aqui para vocês, perdão, em Natal o século era semanal, 1895. O Puritano, vocês sabem, esteve até 1957, é um jornal presbiteriano. O Púlpito Evangélico foi o que substituiu a imprensa evangélica, ainda em circulação. O Pregador Cristão presbiteriano, Expositor Cristão dos Metodistas, Apologista Cristão em Manaus, 1890. Vejam que não era uma coisa só da corte. O Estandarte Cristão em Porto Alegre, 1893, Eco da Verdade dos Batistas, 1886, A Aurora, que circulou em São Paulo em 1892, e por aí vai. Outros foi os que eu consegui elencar, achar. Então, nós temos uma história da leitura? Temos, embora seja negada nos manuais. Que gêneros circulam nesses jornais? Nós encontramos nos jornais protestantes da época, não muito diferente de Vida Cristã, do Cristão, sermão, fábulas, contos, parábolas. Talvez eu acho que a gente esteja falhando um pouquinho na área da ficção, né? Divulgar ficção para as pessoas. Poemas, estudos teológicos, enigmas, carta, artigos de opinião, tratados doutrinários, catecismos, ensaios literários, romances, modelos litúrgicos, Vida Cristã faz isso ainda hoje, né? Relatório, hinos e tantos outros. Relatório, sim. Porque há um questionamento na nossa literatura quando aparece, né, as pessoas colocando, mas veja que não é agora, olha, lá atrás. Vem dessa tradição. Aconteceu, tem que publicar. Por quê? Porque uma das características do periódico até hoje é manter essa rede, né, de ligação espiritual e de informação. Gente, por que tinha muita instrução? Uma época em que não havia livros, muitos reverendos missionários dependiam disso aqui, dos jornais, para prepararem as suas prédicas e as suas aulas de escola dominical. Então o jornal ele era muito utilitário. Por fim, considerações finais, encerro. Um beijinho para todo mundo, para não cansar ninguém. Que considerações nós tiramos disso, pessoal? Primeiro que o século XIX ele presenciou uma efervescente cultura literária protestante que contribui de forma significativa para a formação da história da leitura do Brasil. Só que é lacunar. Nós não aparecemos nesses manuais. Porque talvez por acharem que nós apenas pregamos, né? Outra coisa também, a importância, consideração final, a importância do suporte jornal enquanto fonte de pesquisa em áreas diversas do saber. Se algum pesquisador ou uma pesquisadora quiser, pode inclusive pegar o Cristão, Vida Cristã, que dá uma dissertação de mestrado, a pesquisa desse material. Outra coisa, a existência e circulação de jornais protestantes em diversas regiões do país, não só na corte, em plena consonância se dava em plena consonância com os modos de fazer imprensa inerentes à época. Tá? Nós seguíamos os modelos de imprensa, não fazíamos as coisas sem norte. Outra coisa também, isso aqui foi a minha tese, irmãos,
Eu trabalhei, tudo que eu escrevi foi em torno disso aqui, mas eu não tive como apresentar para os irmãos hoje. A formação de um sistema literário protestante se deu, eu provo isso lá na tese, a partir da divulgação dos mais diversos gêneros textuais nos jornais. Foi a partir dos jornais que nós tivemos obra, escritores, leitores, suportes, gêneros e tipografias, editores. Elementos que formam um sistema literário protestante no Brasil no século XIX. Outra coisa, o rompimento com o caráter, isso aqui é muito importante, vocês saírem daqui lembrando disso, aleluia. O rompimento com o caráter descritivo e confessional, que norteou a tradição historiográfica evangélica e novas possibilidades de pesquisa. Porque muitas vezes nós não somos ouvidos. Porque acontece que a gente só quer descrever e levar tudo para o lado espiritual. E aí nós, infelizmente, não somos muitas vezes ouvidos por isso. Cada coisa a seu tempo. O que temos hoje no mercado editorial evangélico é fruto, isso aqui eu pus em caixa alta, de toda essa efervescência e produção cultural do 19.